Boa noite, pessoal. Vai entrando. Espero que estejam todos muito bem, protegidos e seguros. Hoje vai ser uma conversa bem interessante. Hoje vai ser um bate-papo aí com o Adilson. O Adilson, assim que entrar aqui, eu já chamo ele, Adilson Machado. Apesar do Machado, não somos parentes. Que é o cofundador aí da Smartway Assessoria. Ele tem uma baita de uma formação e experiência não só da parte contábil, mas na parte financeira e administrativa. Deixa eu ver se ele está entrando aqui. Adilson Machado. E tem o Júnior ainda, não sei o Júnior não. Muito bom. Pessoal todo aqui já, Fernanda, Kelly, Ana, Camila, que a Camila não é Ana. Grande Adilson, tá me ouvindo? Boa noite, doutor. Estou ouvindo bem. Vocês Legal. estão ouvindo? Perfeitamente. Tá, eu estou ouvindo bem. Se o pessoal puder só falar se o som tá ok aqui pra gente, a gente já vai começar em alguns minutos. Tá ok. Estava contando para o pessoal aqui a respeito um pouco de você e do tema, na verdade. O tema, cara, ó, eu não sei, na verdade, nem por onde começar, ó. Tá com a listinha? Entendeu? Não sei nem por onde começar, porque é um tema desafiador, é um tema que muita gente aí da área da saúde com certeza tem diversas dúvidas e acho que vai ser bastante proveitoso hoje, assim. Então, assim, o tema, deixa eu até colocar aqui, tema, estratégias. Enquanto eu vou colocando aqui, se puder até se apresentando, um pouquinho da sua experiência, do que você tem feito, que não é só no campo da contabilidade, mas parte administrativa, parte financeira, parte de estratégia. Então, conta um pouquinho aí para o pessoal que está entrando te conhecer também enquanto eu escrevo aqui para fixar o tema da nossa discussão. Tá, joia, João. Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de a gente poder conversar um pouco. Já estamos caminhando aí há praticamente uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos juntos, fazendo alguns trabalhos. Um pouco sobre a minha experiência e até mesmo como que a Smartway chegou aonde chegou. Tem um pouco a ver justamente com toda a área financeira, vamos dizer, não somente se limitando à área de contabilidade. Muito embora seja uma das minhas formações, não foi a primeira formação. E ao longo de praticamente 17 anos trabalhando em multinacionais, empresas nacionais mais de grande porte, a gente sempre acabou identificando, e principalmente com contatos com outras empresas menores, uma certa deficiência no quesito de como que uma empresa, às vezes que está nascendo hoje, ou uma empresa que hoje é pequena, mas aspira a ser uma corporação de médio, grande porte, como que ela pode se estruturar com alguns critérios e até mesmo com um pouco de base de governança que as grandes multinacionais atuam no mercado. E eu sempre percebi, juntamente com o meu sócio, o Renato, essa deficiência no mercado, que ou você encontrava pessoas que estavam alocadas em grandes corporações e não tinham necessariamente o skill para poder atuar nas pequenas e médias corporações, e o inverso também era verdadeiro. Então, acabava sendo
um grande desafio para quem, tanto o empresário quanto quem fornecia serviços de contabilidade, gestão empresarial, etc. E foi Você não nessa atua só na área da saúde, né? Você acaba o acaba escritório. abrangendo todos. Hoje nós estamos praticamente em 6 segmentos, Legal. desde comércio, varejo, saúde, e que também traz uma boa conexão para os nossos clientes, porque nós acabamos trazendo experiências de todos os campos, e não somente se limitando a um eixo exclusivo, mas conseguindo compartilhar todos eles. Legal, muito bom, cara. E eu que tenho que te agradecer, na verdade, aí por ter aceito o convite e estar dividindo um pouquinho, não só o seu conhecimento, mas a sua experiência aí com o pessoal que está nos acompanhando. Cara, assim, eu acho que a gente tem diversos níveis de pessoas aqui em termos de conhecimento contábeis e financeiros aqui nos assistindo. Então, assim, de uma forma meio bem resumida e bastante direta, queria que você fizesse vamos dizer, um resumo a respeito assim dessa parte básica. Tipos de sociedades, regimes tributários, assim, qual é a confusão que o pessoal faz, entendeu? Porque isso aí acho que é uma coisa básica para a gente poder realmente começar a destrinchar um pouco mais sobre possibilidades, sobre Covid, sobre o cenário atual. Então, Sim. podemos começar dessa forma? Sim, claro. É engraçado, João, porque boa parte das pessoas que procuram, os empresários em geral, seja pequeno, seja médio, porte, que procuram os nossos serviços, e aí eu falo no ramo de contabilidade em geral. Existe sempre uma confusão enorme, porque a pessoa às vezes chega e fala assim: eu sou do Simples Nacional e sou uma empresa limitada, microempresa e empreendedor. Então, acaba virando uma salada e quando você vai falar assim, mas qual que é o seu regime tributário? A pessoa não sabe, não porque ela deva saber, mas justamente porque são tantas variáveis que acaba gerando uma saladona grande de informações e que confunde o empresariado. Então, para a gente poder separar isso de uma forma eficaz, eu sempre procuro separar o regime tributário dos tipos de personalidade jurídica, que são duas coisas diferentes. O único regime tributário que tem uma personalidade jurídica acoplada, vamos dizer assim, é o MEI, porque ele é um microempreendedor e também é um empresário individual. Então, as duas coisas estão conexas. Não, elas nascem iguais. Partindo desse ponto, toda e qualquer outra personalidade jurídica, ela pode ser uma limitada, ela pode ser uma sociedade anônima, ela pode ser uma unipessoal, e a gente já vai voltar em alguns principais. E ela, cada uma dessas pode ter regime tributário diferenciado. Ela pode ser do regime do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real. O fato é que acaba misturando todas essas juntos e a gente não consegue disseminar uma coisa da outra. Então, para deixar bem objetivamente claro, regime tributário, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Tipos de personalidade jurídica. Então, falando um pouco de tecnês, personalidade jurídica, privada, corporações. Que aí a gente vai chegar no nível que hoje o empresariado comumente usa, que são as sociedades anônimas, para médio porte, ou porte, vamos dizer assim, um pouco mais arrojado, porque necessita de um grande nível de controles internos e de governança corporativa por ter lei própria. A limitada, que é a mais comum entre todas as empresas, que é que você tem basicamente a necessidade de ter 2 pessoas para poder compor ela. Ela não necessariamente precisa ter um capital social para poder abrir ela. Você pode abrir ela com R$10, com 1.000, com 100. Então, é uma sociedade muito mais flexível, mas que você tem uma dependência de ter um sócio com mais ou menos participação societária. Você tem o empresariado individual e as empresas que são as EIRELIs, que são o empresário individual com a responsabilidade limitada. E aqui é importante frisar, o empresário individual sem essa prerrogativa de limitação do patrimônio, a empresa e a pessoa se misturam no patrimônio. Então, se a pessoa amanhã depois vier ter algum problema com essa empresa,
pode atingir o patrimônio pessoal dela. Então, eu classificaria da seguinte forma: 4 exemplos básicos. Sociedade anônima para grandes corporações, médias corporações com alto nível de governança corporativa, sociedades limitadas, que vai precisar de um sócio obrigatoriamente, as EIRELIs, que são os profissionais que querem abrir uma empresa com responsabilidade limitada, e uma outra que saiu recentemente, no ano passado, teve a medida provisória da liberdade econômica, e que fundamentaram a empresa unipessoal de responsabilidade limitada, que ela é muito semelhante à EIRELI. É um sócio apenas. O que diferencia uma da outra? A EIRELI, você precisa ter 100 vezes o salário mínimo de capital social para abrir. E a unipessoal, não. Então, esse é o contexto do tipo de personalidade jurídica, para deixar claro. Legal. Assim, pensando nesses tipos de sociedade menos complexos, provavelmente aí a gente falaria de EIRELI, né? Qual que é a particularidade da EIRELI que pode ser uma vantagem para quem quer abrir uma PJ aí? Uma das vantagens da EIRELI é você não ter a necessidade de sócio. Então, você pode abrir uma EIRELI, que é o nome EIRELI se deriva de empresa individual com responsabilidade limitada. Você tem a vantagem de, olha, eu não tenho ninguém para colocar de sócio. A minha esposa já tem empresa, meu pai já tem empresa, minha avó já tem empresa. Eu não quero ninguém na sociedade, eu quero eu conduzir a sociedade. Então, você pode abrir uma EIRELI, que seria uma opção para quem não quer ter o patrimônio pessoal e o patrimônio empresarial misturado. Então, você abre uma EIRELI e você vai conseguir ter uma empresa de responsabilidade limitada. Em conexão a isso, eu posso até garantir para você, João, que não existe obstáculos. Tem muita gente que se preocupa com questão de licitação, se o fornecedor não vai olhar para o nome da empresa e falar assim, pô, eu não vou vender para esse cara porque ele é uma EIRELI. E isso absolutamente não influencia em nada. Ela é uma empresa limitada, diferença. Limitada convencional, você tem sócio, a EIRELI você não tem sócio. Basicamente isso. Tá. Basicamente isso. Em termos de tributação, a gente pode pegar todos esses tipos societários e se enquadrar nos 3 principais tipos de regime tributário que você citou? Ou tem alguma limitação? Tem. É importante ter isso em mente. Os 3 regimes limitados, eles podem ser aplicáveis a todas as personalidades jurídicas que estiverem sujeitas ao seu regime. Ou seja, vou dar um exemplo do Simples Nacional, que é o mais comum entre o médio empresário ou os empresários que faturam até 4 milhões e 800 no ano. O Simples Nacional, ele tem uma lista que a gente chama de KNAI, e aí começa a sopinha de letras, né? O que é o KNAI? Nada mais é do que o Código Nacional de Atividades Econômicas. Então, a Receita Federal, ela delimita esses regimes tributários em função do KNAI. Então, uma empresa limitada, uma EIRELI, uma sociedade anônima, ela pode vir a ter. Sociedade anônima eu vou deixar com um aspas, porque tem outras minúcias para entrar no Simples. Tá. Mas ela pode estar dentro do Simples Nacional, como pode não estar. Existem algumas empresas que existem restrições claras que não podem participar do Simples Nacional. Assim como existem empresas também com restrições claras que não podem participar do lucro presumido. O que restringe? Que ponto especificamente assim que surge essa restrição? Na área de atuação? Em geral, vai ser muito a área de atuação. Eu vou falar para você que eventuais áreas que ofereçam riscos ambientais, riscos até mesmo insalubridade, periculosidade, essas coisas, elas podem ser uma forte candidata a não se enquadrar no regime do Simples Nacional. Mas não só isso, pode ter também algumas outras empresas que não têm nada a ver com isso, mas que por definição do governo, ele achou por bem não fazê-lo. Agora, o importante é o quê? Sempre quando você abre esse tipo de personalidade jurídica, o contador, a pessoa que é responsável pela abertura da empresa, e hoje em dia é obrigatória a abertura da empresa com o contador, que antigamente não precisava.
você poderia colocar o nome de qualquer contador. Hoje em dia, para você já entrar com o processo na Receita Federal, você tem que ter o contador. Então, nesse momento, você já vai criar ali um vínculo para poder definir qual que é o regime tributário que melhor se enquadra a sua atividade. Vou dar um exemplo voltado para a área clínica. Então, a área clínica ela tem a opção de ser também um profissional uniprofissional, é uma sociedade uniprofissional, que diferencia um pouco da unipessoal. Tem uma certa questão com as duas. A unipessoal de limitada, você pode ser uma empresa limitada. A uniprofissional, você tem como profissional da saúde ou como advogados uma sociedade simples, que ela acaba sendo homologada pelos órgãos que fiscalizam ela, OAB, CRM, tem vantagens tributárias para você estar nesse grupo de uniprofissional. A maior e melhor vantagem talvez esteja no critério do imposto municipal, que é o ISS, que diferencia das outras que pagam pelo serviço prestado, uma determinada alíquota, e a uniprofissional você vai pagar em função da quantidade de profissionais alocados àquela entidade. Então, se você tiver... Quando você fala quantidade de profissionais, é número de profissionais ou tipos de profissionais? Número de profissionais. Vou dar um exemplo. E é importante que sempre todos os sócios nesse tipo de sociedade pertençam à mesma classe, é isso? Tem que pertencer, senão o órgão fiscalizador não homologa. Por exemplo, a OAB, ela não vai homologar numa sociedade simples e pura, que a gente chama que é o tipo de sociedade de advogados, que é uniprofissional, mas que não tem a OAB. Ele não pode ser sócio. Já é prerrogativa. Não existe essa opção. Ele vai ter que ser, por exemplo, um funcionário normal. Ele não vai poder ser sócio. Ele pode ter outro sócio, por exemplo, vários médicos, mas ele não vai poder atuar como sócio. Tá. E aí, caso isso ocorra, tem que se enquadrar em um outro tipo de sociedade. Exato. Tem que se enquadrar em outro tipo de sociedade. Aproveitando o gancho aí da parte da área da saúde, por exemplo, uma clínica médica ou uma clínica de fisioterapia, podemos começar falando sobre algo uniprofissional. Existe uma preferência de a gente sempre iniciar pelo simples de regime tributário ou existe alguma outra vantagem para a gente optar ou pelo presumido ou pelo real? Olha, em geral, quando você abre uma empresa, por mais que você seja otimista, você não sabe ainda o quanto você vai, de fato, faturar para aquela empresa. Então, a nossa indicação é sempre que inicie o processo pelo Simples Nacional. Porque o desenquadramento, ele é uma coisa que acontece voluntariamente. Então, chegou no nível de 4.800.000 no ano, no próximo ano você já está desenquadrado e você passa para o próximo regime tributário que vai requerer alguma análise, seja para optar pelo lucro presumido, e aí entende-se como lucro presumido é o quê? O governo presume pelo seu faturamento quanto que você tem de lucro. Então, ele pega aquele faturamento e existe estima... Existe uma tabela de referência, vamos dizer assim. Existe. Essa é a diferença do presumido para o real. O real, não. O real, o governo vai lá, deixa você colocar suas receitas, suas despesas, seus custos. O quanto te deu de lucro lá no final é o que você vai tributar. Então, a indicação sempre inicie pelo simples. Primeiro, você economiza. Por quê? Porque o seu contador vai ser mais barato, porque o grau de complexidade... Vai dar menos trabalho. Exato. As obrigações acessórias do Simples Nacional, por exemplo, você está falando de 2 obrigações no máximo por mês e 2 no ano. 1 ou 2 no ano, dependendo o tipo de transição que ocorre dentro da empresa. No presumido, você está falando de 6 a 7. E no real, você pode ampliar mais 2 ou 3 declarações que você vai precisar fazer. Aliás, o seu contador vai precisar fazer. Então, pensando numa startup, ou uma empresa que está se iniciando, ou está vindo uma empresa de fora para cá, o ideal é que, se possível for enquadrar no Simples Nacional, o faça, porque você vai economizar dinheiro com o contador e dependendo da situação, com tributos também. Independente do tipo societário. Independente do tipo societário, a não ser que expressamente na lei do Simples aí restrinja aquela atividade econômica. Fale, não, essa daqui você não pode ser do Simples. Você tem que ir ou para o presumido ou para o real.
Tá. Se eu não estiver enganado, se não me falha a memória, por exemplo, vou dar um exemplo, uma restrição clara, distribuidora de petróleo ou de combustíveis fósseis. Então, essa categoria, você já tem que ir direto para o lucro real. Você não tem a opção de eu vou passar pelo Simples, depois para o Smith, depois para o real. Você vai cair direto para lá. Então, existem as restrições, mas é uma tabela para avaliar os finais, é uma tabela relativamente simples. Na Tem área muitos da códigos. saúde, praticamente todas as possibilidades aí a gente conseguiria entrar no Simples Nacional. Por exemplo, nós temos aqui até alguns fornecedores, vendedores de empresas de produtos hospitalares. Qual a orientação que você dá? Vai abrir uma empresa simples e aí atingiu aí a questão do faturamento 4 milhões ano, aí precisaria obrigatoriamente mudar, é isso? Exato, exato. Então, o primeiro passo é verificar se aquele tipo de... E é importante dizer também, uma sociedade, ela não necessariamente ela tem apenas um objeto social, uma atividade econômica. Ela pode abrir uma atividade econômica e ter o que a gente chama dos quinais secundários. Então, ela pode ter mais que um quinai dentro da sociedade. Mas ela precisa tomar cuidado, porque às vezes um quinai secundário pode anular o seu objeto social de fato. Então, vamos imaginar. Como assim? Como que? Vou dar um exemplo clássico. Tem muitas pessoas que gostam de colocar dentro do objeto social que ele é uma holding também. Porque ele quer comprar outras empresas, colocar plug de empresa A, empresa B, empresa C e consolidar tudo numa holding. A holding, ela é excluída do regime do Simples Nacional. Então, às vezes, ele pode estar querendo abrir uma clínica, o objeto social primário dele é o exercício da função médica ou qualquer que seja dentro de uma clínica, porém, ele vai lá e sugere para o advogado, o contador dele, também colocar o KNAI de holding. Automaticamente, ele está fora do Simples Nacional. Então, esse segundo KNAI vai anular o primeiro. Então, é sempre importante a avaliação do KNAI. Analisou, cabe dentro do Simples Nacional, inicia pelo Simples Nacional. Você vai ter menos estresse, menos complicação. Vamos pensar que sempre a vida do empresário ele tem que estar focada onde? No negócio, nas vendas, no caso de clínica, nos pacientes, em atender bem, ter um bom fluxo dentro da sua clínica. Ele não pode ficar se preocupando com o imposto A, B, C, D ou E, que ele precisa recolher, pagar, entender ou mesmo opinar, discutir esse tipo de questão. Então, é sempre importante, no início, sempre partir do pressuposto que precisa ser simples e leve. Quanto mais simples e leve a empresa for, melhor vai ser para o empresário. Aproveitando o gancho do que você falou aí a respeito de holding. Então, vamos lá, exemplo prático. Uma pessoa tem uma clínica e essa clínica quer ser dona de outras coisas, de algumas clínicas de fisioterapia em sociedade com algum fisioterapeuta, quer ser dono, sei lá, de algumas outras coisas relacionadas à pesquisa. Essa clínica precisa se enquadrar obrigatoriamente como holding ou não? Não necessariamente. Na realidade, assim, a legislação ela não obriga o empresário a, se ele tiver intenção de ter mais de uma empresa, de ele ser caracterizado como holding. E nem a pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica ela pode adquirir, por exemplo, cotas de outras empresas e não necessariamente ser uma holding. Ela está fazendo um investimento ali. Então, o critério da holding, a gente tem que sempre pensar se a gente quer consolidar um grupo. Então, eu tenho um grupo econômico de várias empresas esparsas e eu quero consolidar eles em apenas um dono ou alguns donos, para não ficar tudo misturado aqui embaixo, vamos dizer assim, hierarquicamente. Então, eu criei a figura da holding. O importante, e foi bom você tocar nesse assunto, é que o Simples Nacional, além dos quinais, ele tem algumas outras restrições. Então, uma das restrições é o quê? Se o empresário tiver mais de uma empresa no participante do Simples Nacional, o que ele tem que fazer? Para ele poder chegar na receita anual dele, ele tem que somar o faturamento das duas empresas. Se ele independente da quantidade de cotas que ele tem. 10%. Abaixo de 10%, o governo não obriga. Acima de 10%, eles usam o termo do quê? Da receita global. Então, você tem que pegar aquela receita global. Se são 10 empresas, você vai ter que somar as 10 empresas para poder oferecer para tributação. O que acaba, às vezes,
e muitos empresários acabam fazendo isso, e eu não recomendo, muito embora seja tentador a função de pagar menos imposto, tem muitos empresários que acabam falando assim, não, vou colocar então a empresa no nome da minha tia, da minha avó, da minha mãe, de outro fulano. No final, o governo, o Estado, vamos falar assim, ele tem a visão do quê? Do grupo econômico. Então, eventualmente, você pode ter feito isso para tentar pagar menos imposto, mas o governo entende aquilo como um grupo econômico. Então, precisa ficar atento a esse tipo de movimento, porque parece tentador. Mas você pode ser, sim, questionado pelo governo o porquê que você tem 10 empresas e, coincidentemente, você é administrador, por exemplo, das 10 empresas, ou você tem participação nas 10 empresas, ou, efetivamente, você lidera as 10 empresas. Então, precisa tomar cuidado com isso. Cara, o pessoal já está começando a fazer algumas perguntas, então, assim, Vandão Melo, não sei se é algum conhecido seu aqui, tá te elogiando pra caramba aqui. Quem tiver pergunta para poder fazer, vamos aproveitar a presença da Dilson aqui, vamos tirar as dúvidas de todo mundo. E quem puder, clicar aqui no aviãozinho aqui para a gente poder compartilhar essa live com os amigos aí, com os sócios, com as pessoas do trabalho. Compartilhem para a gente realmente tentar atingir o máximo de pessoas aí possível, tá? Beleza, acho que isso foi uma bela introdução, de uma forma resumida e objetiva, tá? Sim. Queria comentar com você agora, na verdade não eu, mas que você comentasse, a importância da contabilidade, ou realmente a importância do balanço para uma empresa. O que você enxerga como, até mesmo você tendo uma visão mais estratégica, não muito técnica, aquela coisa maçante de contabilidade, mas você tem uma visão diferenciada, passa um pouquinho para a gente isso aí, um pouco da sua visão. De fato, João, existe uma coisa, e aí eu posso até falar que no meio da nossa categoria, que a gente observa muito, é o quê? As pessoas, o empresariado pequeno, médio, eles têm uma certa rejeição, e aí abre parênteses para a rejeição, não de pessoas, mas do conteúdo que a contabilidade, ou o escritório contábil, ou o contador pode dar para ele. Porque às vezes é muito chato. Esse que é o ponto. Enquanto o empresário quer falar de fazer negócio, de vender, de trazer gente, de criar equipe, etc., infelizmente, a função do contador é alertá-lo ele sobre os riscos que ele tem pelo caminho, baseado em leis, em normas, em critérios, em princípios. E a gente sabe que tudo que traz uma certa burocracia, às vezes é um pouco pesado para o empresariado. Então, uma das coisas que a gente observa bastante infelizmente, a cultura da contabilidade, até o ano, eu vejo basicamente até 2007 teve uma ruptura bem grande, que antigamente a contabilidade era aquele lugar que, além de fazer contabilidade, também apurava o livro fiscal e era tudo a mesma coisa. Depois de 2007 teve uma ruptura que a gente começou a fazer o que a gente chamou de convergência das normas internacionais para dentro do Brasil. Então, isso foi uma mudança e um marco muito grande dentro da contabilidade, que eu deixei de ser aquela contabilidade apenas para cumprir requisitos legais do governo para passar a ser algo mais estratégico, dar informação ao investidor, dar informação inclusive de responsabilidade também, né? Foi a partir desse momento que aconteceu isso? Começou a partir desse momento uma tendência muito grande com relação à governança corporativa. Então, que anteriormente eu fazia meu livrinho contábil, arquivava, se eu não falasse com o meu contador era uma vantagem, porque pelo menos eu não ia ter que ficar escutando aqui um monte de coisa que ele tinha para me falar. E depois de 2007 para cá, isso começou a mudar um pouco. Mas a gente vê ainda bastante resistência ao empresariado em geral querer entender um pouco mais, não da parte técnica, mas vou dar um exemplo clássico que apareceu muito agora no momento dessa crise. A pessoa, o empresário, está precisando de fluxo de caixa. Vai para o banco ou mesmo nesses incentivos que o governo está dando.
vai para o banco, a primeira coisa que o banco pede para ele, balanço. Ele não faz nem ideia onde está o balanço. Ele fala, ei, tem que falar com o contador. Aí vai falar com o contador, a hora que o contador manda o balanço para ele não entende absolutamente nada que está escrito ali naquele balanço, nem as linhas básicas, qual é a situação econômica da empresa, qual que é o endividamento da empresa, qual que é a capacidade de gerar caixa da empresa. Então, ele acaba se vendo perdido. E o que a gente precisa lembrar é que o banco, a função de um banco, ao conceder crédito, é analisar o crédito. E, diferentemente do que muitas pessoas acham, existe a situação financeira e a situação econômica. Vou dar um exemplo. Isso é legal comentar um pouco mais. Um exemplo bem clássico da situação financeira e situação econômica. Situação financeira, vou falar do cotidiano nosso. Eu tenho um carrão importado na minha garagem. Todo mundo que passa na rua me vê com o meu carrão importado. Porém, o que eu tenho de dívida é muito maior do que o meu carrão importado. Então, financeiramente, eu tive condições de pagar, que ele pelo menos dá a entrada naquele carro, financiar, etc. Porém, economicamente, a minha vida está falida. Por quê? Porque o que eu ganho não é suficiente para cobrir os meus gastos futuros ou até mesmo os gastos que estão presentes aqui. Então, ou seja, é importante o empresário entender que não é somente olhar para o caixa. O caixa é importante, é muito bom você ter caixa positivo, sem depender de um terceiro, seja banco, seja empréstimo de coligadas, mas ele tem que ter atenção que é para o que o banco também vai olhar, e digo que alguns analistas de crédito até dizem que a situação econômica é muito, dependendo do ramo do negócio, é muito mais eficiente na análise do que a situação financeira. Então, não adianta ter 1 milhão de caixa e 10 milhões de dívida. Economicamente, você está fadado a ter um estrangulamento de caixa daqui a algum tempo. Então, essa crise do Covid-19 começou a colocar muito pânico no empresariado. Por quê? Porque ele ia para o banco fala, esse balanço eu posso te dar 10 mil reais de crédito. O cara fala, não, mas o governo está falando que tem 500 milhões? Não, mas que esse balanço seu aí é só isso que eu posso te dar. Então, começou novamente agora uma onda do empresariado querer entender, assim, mas peraí, qual que é a minha situação econômica de fato? Se eu não estou vivendo aqui numa caixinha olhando para o meu caixa e sacando dinheiro à vontade. Ponto importante, João, e principalmente nesses indícios de crise. O empresário tem que saber separar o caixa pessoal do caixa da empresa. Dentro da contabilidade, existem princípios. Assim como na área médica, na área de advocacia, existem princípios. Um dos primeiros princípios contábeis é o princípio da entidade. Não se mistura pessoa física com a pessoa jurídica. E é muito tentador, porque quando você é dono do seu próprio negócio, inclusive, você vê aquele caixa lá, fala assim, não, vou pagar uma despesa. Tem um dinheirinho ali, você vai tem um dinheirinho, transferir eu vou sacando aquele dinheirinho, vou pagando aqui, depois eu reponho, e a gente vai vendo assim. É muito importante para a vida da empresa você segregar o que é da empresa, o que é seu. Em alguns casos, a gente até sugere para que o empresário estipule para si um salário de retirada mensal. Obviamente, não um salário que zere o caixa por completo, porque daí também não adianta nada. Mas um salário médio que ele consiga retirar mensalmente sem onerar o caixa da empresa, a título seja de prolabore, de dividendos ou de outra ferramenta que ele disponha, e ao longo do tempo ele vai observando como que a empresa vai se comportando. Se lá na frente ele terá a possibilidade de, eventualmente, tirar uma distribuição de lucro. Então, é bem importante hoje a contabilidade estar próxima do negócio. Não para falar de normas, não para falar de regras, mas para poder ajudar o empresário a entender qual que é a real situação econômica dele e quais são as possibilidades que ele tem de não fazer essa mistura. Participar das decisões, basicamente, né? Sim. Nós estamos aqui partindo para metade do tempo da nossa live, então, antes que a Fernanda puxe a nossa orelha aí, vou dar 2 recados para os participantes dessa live. Então, nós disponibilizaremos do material exclusivo para download para os participantes aqui da live.
acessar diretamente o link na bio do Concept, tá? É simples, basta se inscrever e baixar um guia gratuito que o Adilson, esse monstro aqui, esse cara aqui, preparou especialmente para quem estiver nos assistindo, certo? Então, tem um e-book gratuito sobre os principais conceitos contábeis e financeiros para vocês baixarem. Na bio, tem o link na bio do Instagram do Concept, certo? E outra coisa, já aproveitando, mentoria para os cirurgiões de coluna. Então, quem está nos acompanhando já há um tempo sabe dessa mentoria, inscrições somente até dia 4/5, dia 4 de maio. Também tem informações e o link na própria bio do Instagram do Concept, certo? Então, aviso, recado dado, não vamos tomar mais bronca. Agradecer aqui o pessoal que está entrando. Tiago, uma fera, está entrando. O Matheus está aqui, entrando. Adriana, Rafael é uma máquina do marketing, confecção de vídeos, cara, uma grande referência aí nessa área. Vamos lá, agora acho que nessa segunda parte da live a gente pode falar sobre as medidas disponibilizadas pelo governo, principalmente, nesse período de crise, quarentena, que as empresas, de uma forma geral, podem solicitar ou utilizar. Quais são os grandes grupos aí dessas medidas? Isso depende do enquadramento, depende do porte da empresa, ou todo mundo tem algum tipo de benefício? Na realidade, João, vai depender realmente aí do tipo da empresa, do tipo do regime tributário. O governo lançou várias medidas e que gerou bastante confusão até mesmo no empresariado e que gerou muita demanda. Justamente às vezes a gente peca pela linguagem e pela comunicação. Então, eu vou dividir em 3 blocos, basicamente. O que foi dado de oportunidade, vamos chamar assim, de postergação de impostos, que foi uma medida que o governo adotou. O que foi dado de oportunidade dentro da folha trabalhista, da folha de pagamento, da parte trabalhista, e as demais orientações que o governo deu em geral. Então, falando um pouco das orientações de postergação de imposto. Então, todo mundo ficou preocupado se o governo ia tirar os impostos, zerar, ninguém paga nada, fica todo mundo de graça e até que as coisas voltem ao normal. O ponto que o governo colocou primeiramente, eu vou dividir aqui, até para ficar claro no entendimento de todos que estão na live. Em geral, você tem 3 camadas: federal, estadual, municipal. Impostos federais: imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS e INSS. Isso são impostos federais. Imposto estadual, ICMS, imposto municipal, ISS. Regra geral. Para as empresas que são não optantes pelo Simples Nacional, o que o governo fez? Praticamente, ele prorrogou 3 impostos, 3 categorias de impostos, que foi a PIS, a COFINS e o INSS patronal. Ou seja, todas as empresas que estivessem sujeitas ao regime não do Simples Nacional, do lucro real ou do lucro presumido, exceto bancos, tá? O banco está fora dessa porque tem um regimento próprio, uma normatização própria para eles. Tá. Essas empresas, elas têm todo o imposto que venceria em abril e maio foi prorrogado, de PIS, COFINS e INSS. Parte empresa, parte patronal, ou quem é de opção de folha desonerada, que eles chamam. O que vencia em abril foi para o vencimento de 25 de agosto, de PIS, COFINS e da folha. O que vencia em maio, que em geral
pelas contas, daria entre o dia 20 e dia 25 de maio, foi para o dia 23 de outubro. 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 Basicamente, no âmbito federal, para as empresas que não são participantes do Simples Nacional, foram essas as postergações que o governo deu. Há também uma outra, mas que eu vou falar na parte da folha de pagamento, que é o FGTS, que não entra Você acha como que em imposto. junho ainda eles vão postergar algo ou não? Olha, a gente tem acompanhado bastante, o Conselho Federal de Contabilidade tem atuado bastante junto aos órgãos em Brasília, e a gente tem acompanhado, não foi sinalizado expectativa de postergar mais. Tá. Existe uma pressão natural que todo mundo está vendo entre governo federal e governos estaduais, entre libera ou não libera a questão do isolamento. E essa discussão é o que vai desaguar se haverá ou não mais possibilidade de postergar imposto. Ainda não existe uma função clara. O governo sinalizou já que ele deu as medidas que eram cabíveis para ele, mas tudo vai depender desse mês, como que ele vai andar e como os estados vão se comportar. Se você não tem... Uma coisa é fato, João, se você não está atendendo, não tem imposto para pagar. Então, se você não está emitindo nota fiscal gerando vendas, você, consequentemente, não vai haver imposto, porque você não está vendendo. Então, foi uma medida muito mais para acomodar os efeitos que estavam vindo dos meses anteriores, seja fevereiro para março, de março para abril, e um resquício de abril. Para as empresas, para fechar a parte de postergação tributária, para as empresas do Simples Nacional, foi até estendido um pouco mais. Mas aqui fica um alerta para que também as pessoas observem a questão que eu falei. Federal, estadual, municipal. Por quê? Via de regra, foi postergado, o Simples Nacional ele tem apenas uma guia de imposto, que é o que a gente chama de DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples, simplificado. Então, você pagaria, as guias que você pagaria em abril, maio e junho, foi postergada para outubro, novembro e dezembro. Então, pagamento abril, maio e junho foi lançado para outubro, novembro e dezembro. Ressalva essas condições apenas para os impostos de âmbito federal. O que é ICMS e ISS, que está dentro desse documento de arrecadação, ele foi postergado, mas não tão para longe, porque eles quiseram dividir um pouco, colocar um pouco de imposto mais no final do ano, um pouco de imposto um pouco mais para cá. Então, ICMS e ISS, regra geral. É importante, dependendo do município ou estado que a pessoa está alocada, que a gente sabe que tem alguns doutores que não necessariamente estão aqui em São Paulo. Então, se a pessoa não está em São Paulo, é importante ela confirmar a informação com o estado dela, através do contador. Mas, via de regra, é vencimento de abril, maio e junho, para impostos não federais, foi prorrogado para julho, agosto e setembro. Então, fazendo uma continha básica, impostos estaduais e municipais, julho, agosto, setembro. Federais, outubro, novembro e dezembro. Tá. Basicamente é isso. Isso em relação à tributação, né? Em relação Tributação. às empresas que estão fechadas, em relação aos funcionários, o que existe de opção para poder oferecer, obviamente sem tentar prejudicar nenhum dos dois lados? O que a gente tem aí que você pode comentar para a gente? O governo lançou várias medidas de auxílio ao empregador e ao empregado. Eu vou relacionar algumas aqui que saiu em duas medidas provisórias, basicamente, que foi a 927 e a 936. A 927 trouxe um termo um pouco embaraçoso, vamos dizer assim, que o governo acabou revogando. Mas, via de regra, eu estou lendo aqui o material que está até disponível para as pessoas depois baixarem. Sim. Então, o resumo da 927 foi habilitação do teletrabalho. Muita gente achava que o teletrabalho ele era habilitado, e ele não era. Existia uma legislação própria, que foi até no governo da Dilma, se eu não estiver enganado, que foi lançada, que você tinha que aditar o seu contrato de trabalho para transformar ele num contrato de trabalho, teletrabalho ou home office, como todo mundo chama.
Então, precisava de um subsídio na lei para que pudesse colocar as pessoas em casa. Não era simplesmente falar assim, vai para casa e trabalha de lá. Tinha que ter um dispositivo na lei para isso. Então, teletrabalho, antecipação de férias, seja individual ou seja coletiva, mesmo que a pessoa não tenha o período aquisitivo. Ou seja, a pessoa entrou faz 6 meses, você pode dar as férias para ela. E depois, no momento seguinte, quando ela tiver o período aquisitivo, vai ser descontado, subtraído dessa conta dela. Aproveitamento para Qual o máximo desse período que poderia ser utilizado de férias? Da antecipação de férias? Isso. Ele coloca que se tivesse, em regra geral, você não pode ter mais do que 2 férias vencidas. Então, venceu uma, você estaria prestes ao período aquisitivo da segunda. Então, você poderia dar a primeira e, se não extinguisse, vamos dizer assim, a questão da pandemia, etc., você poderia exercer o plano da segunda. Tá. Então, essa é uma opção, isso para as individuais. Coletiva, você não vai poder dar mais do que 30 dias. E a coletiva, ela sucede a questão do sindicato. Você precisa, mesmo que posterior ao convencionamento, você vai precisar notificar o sindicato. Você vai poder utilizar banco de horas negativo, que a gente chama, que antigamente você não podia. Então, ou seja, a pessoa ficou em casa, você continuou honrando com o seu pagamento, mas a pessoa não trabalhou, isso gerou um banco de horas negativo, ou inverso. Então, a lei também habilita a trabalhar nesse sentido. É importante, João, tudo isso que eu estou falando precisa estar documentado. Não pode simplesmente o empresário ir lá e discutir com o funcionário e beleza. Porque isso é um risco para o funcionário e também para o empregador. Para ambos os lados. Porque amanhã ou depois a gente pode ter algum problema ou a gente sabe que o nosso ambiente jurídico dentro do Brasil ele é bastante discutível. Então, pode ter interpretações diferentes futuramente. Então, tudo que a gente está falando aqui de ações para questões trabalhistas precisa ter um embasamento documental, por mínimo que ele seja, tá? Não precisa ter um advogado fazendo 25 páginas de um discurso, mas precisa ter um básico, que pelo menos proteja as partes. Suspensão de exigências administrativas e materiais de saúde e segurança do trabalho. Isso não vale, obviamente, para hospitais, por questões lógicas, mas, por exemplo, aquelas empresas que precisavam dar EPI para os funcionários, etc., no dia a dia de trabalho, ficou um pouco relaxado essa questão. Um pouco mais flexível, vamos dizer assim. Exato. Um pouco mais flexível. Mas até porque provavelmente, vamos dizer, o nível de atividade acabou diminuindo também. Exato. Né? Exato. O nível de atividade, de pressão por fazer mais produção, ter menos capacidade ociosa, etc. E aqui um grande fator importante, que também veio através da 927, que foi o diferimento do FGTS. Então, você ter a opção de, mensalmente, o empresário recolhe por funcionário 8,5% do salário base dele. Então, o governo falou assim, olha, você pode pegar esse valor que você pagaria para mim agora, e você, a partir de julho, entre junho e julho, você vai enviar a informação para mim que você não recolheu, e eu vou parcelar para você isso em 6 meses. Tá. Então, esses meses que o empregador não estiver recolhendo o FGTS... Isso referente, quem usou desde o início, provavelmente é em março e abril e maio, talvez. A MP foi promulgada em março. Então, provavelmente, março, abril, maio, até quando durar o período de estado de emergência que eles estão chamando, né? Então, até junho, entendemos pela lei que está garantido essa possibilidade. E uma coisa, termina, acho que você tem uma linha de raciocínio aí, tem alguma coisa que eu tenho, a questão da redução de carga de trabalho. Então, isso é o que eu ia entrar agora. Trabalho, aí você fala isso. Isso, é o que eu iria entrar agora, que é a questão da medida provisória 936, que é a grande discussão de empregado e empregador. Uma coisa, João, e é isso que eu sempre falo, e até mesmo no escritório a gente discute muito isso. Na nossa opinião, a responsabilidade da comunicação é sempre do remetente, vamos dizer assim, e não do destinatário. Então, por vezes, a gente viu, e aí a gente até discutiu com empresários sobre isso, a questão de receber a informação da televisão, dos meios de comunicação, e chegou para o empresário
o empregado falou assim, olha, eu vou te dar uma redução de trabalho, vou te colocar em casa e o governo vai subsidiar o seu salário. Até aí, para o empregado, tudo ok, porque o meu salário não vai ser reduzido, o governo vai pagar, mas não é bem assim. Não é bem assim. O governo, ele colocou o que a gente chamaria de um coeficiente. Então, ele te deu 3 oportunidades como empresa. Você pode reduzir a jornada de trabalho em 25% da jornada de trabalho, ou seja, você, empresa, paga 75% da jornada de trabalho. Você pode reduzir 50%, você, empresa, paga 50%. E você pode reduzir 70%. Você, empresa, paga 30%. E a diferença? A diferença, aí é que mora o problema do discurso. Por quê? O governo não vai integrar o salário total, em sua totalidade. O governo foi lá e colocou o quê? Um coeficiente. Aí falou assim, olha, com base no seguro-desemprego, que não poderia ser tão fácil calcular, obviamente, que são 3 faixas de seguro-desemprego, que tem uma metodologia de cálculo, que não é só pegar a faixa para ver onde você se enquadra. Segundo esse critério de seguro-desemprego, o que você deixar de pagar percentualmente para o funcionário, eu vou pegar esse coeficiente e aplicar o seu percentual. Vou dar um exemplo básico. A última faixa do seguro-desemprego é para o salário de R$ 2.666. Então, se a pessoa ganhar R$ 2.670, o governo fixou, é o teto dele, é 1.813. Então, se a pessoa ganha 2.670, o governo vai pegar um coeficiente de 1.813 e vai calcular em função do percentual que o empresário deu de redução. Então, se o empresário deu 70% de redução, vai ser 70% de 1.813. Desse valor. 50, exato. Então, quando você olha, e aí, quando as pessoas começaram a entender isso, eu falo, opa, vai gerar um burbúrio enorme, porque eu falei para o meu empregado que o governo que ele ia continuar ganhando igual, na verdade. E não... Exato, que ele não ia ter problema financeiro. E, de fato, ele vai ter uma redução financeira enorme. O que o governo deu em contrapartida de opção para o empresário que não quiser onerar tanto o salário do funcionário? O que eles estão chamando de ajuda compensatória mensal. O que é essa ajuda? Quando você for fazer o acordo coletivo, e eu já falo rapidamente a regra, para não tomar muito tempo, quando você for fazer o acordo, você pode acordar com o seu funcionário que, vamos pegar o exemplo do 50%, para ficar fácil a conta. Tá. Empresa pagou 50%. Governo pagou 50% de 1.813. Vamos colocar aqui, que vai dar 900 e alguma coisa. Tá. Então, a diferença desses dois para integrar o seu salário, o governo permite que o empresário vá lá e dê como uma ajuda compensatória mensal. E essa ajuda compensatória mensal, ela é isenta de qualquer tipo de tributação, seja para o empregado, INSS, o imposto de renda, seja para o empregador, o INSS patronal. Então, ou seja, é uma ajuda de custo. O governo falou assim, se você der essa ajuda de custo para o funcionário, eu não vou cobrar nada nisso, não vai, é o que eles chamam de verba remuneratória. Isso não é verba remuneratória. Isso é verba indenizatória que eles chamam. Então, ou seja, se o empresário quiser contribuir para o funcionário, ele pode ir lá e ainda dar uma ajuda de custo ao funcionário. Mas, via de regra, e é importante o empresariado entender que o governo não vai pagar a diferença do salário do que ele deixar de pagar. O governo vai pagar um percentual em cima de um coeficiente que ele determinou. Tá? Coisa isso é básica. importantíssimo. Legal. Tá. Coisa básica só para delimitar os dois tipos. Quando eu posso fazer redução e quando eu posso fazer suspensão. Tá. Suspensão. Você tem 2 meses só de suspensão de contrato. Empresas que faturam até 4.800, você só precisa manter, desde que a pessoa ganhe até um salário mínimo, você só precisa manter os benefícios, que o governo vai pagar um salário mínimo. Empresas acima de 4.800, o empresário vai ter que arcar com 30% do salário base. Redução. 3 meses, 90 dias de redução que pode ser aplicado. Poxa, Wilson, mas e se segunda-feira liberam tudo e todo mundo volta para a rua?
você também pode liberar o seu funcionário e a partir daquele momento em diante volta ao regime que você tinha anteriormente com o seu funcionário. Até R$ 3.000, 3.135 e acima de R$ 12.000, o governo fala que você não precisa fazer acordo coletivo e nem informar o sindicato antes de fazer. Você precisa informar ele depois. De 335 até 12, obrigatoriamente, acordo coletivo com o sindicato. Tá. E existe algum risco de alguma dificuldade por conta do sindicato? Olha, a gente tem acompanhado alguns sindicatos. Aqui eu vou fazer uma balança do que a gente tem visto. Alguns sindicatos têm sido muito solidários. No seguinte sentido, eles estão cobrando a taxa que eles cobram geralmente para você homologar qualquer acordo coletivo. Então, às vezes, isso pode variar por funcionário, um valor por funcionário, outro. Mas a gente também tem notícia de sindicatos que estão querendo cobrar percentual em cima da redução que está sendo obtida. Ouvi isso também, cara. Importante Exato. Você falar isso aí. Então, não, é importante que as pessoas lembrem que o sindicato ele é uma instituição regional. Muito embora você tenha até os sindicatos federais, etc., mas cada um é responsável pela sua região e pelo seu tipo de atuação. Então, não dá para jogar todos os sindicatos e falar que todos estão tendo essa prática que não é das melhores, mas tem sindicato que está ajudando, que o empresariado está falando, eu quero fazer isso. Pô, bacana. Se não vai perder emprego, só paga as custas que você pagaria regularmente com um acordo coletivo e vida que segue. De graça não vai sair, João. Já não saía. Para você fazer um acordo coletivo antes, você tinha que pagar alguma taxa. Então, não sai de graça. Tá. Essas são as medidas, assim, bem resumidamente, que eu poderia elencar que o governo está dando. E você comentou sobre a redução e a suspensão. E isso pode ser utilizado as duas formas, dependendo do tipo de empresa ou do tempo que isso durar. De repente, você reduz e aí tem o prazo limite de 3 meses e a situação de calamidade ainda continua. Você acha que esse período vai aumentar ou são 3 meses, se precisar utilizar, ele vai ter que utilizar a suspensão? O que eu acredito, não existe nada fiel escrito até agora, mas o governo fez uma medida de 3 meses. Por óbvio, se o estado de calamidade perdura mais do que isso e as empresas não conseguem ter a sua atividade regularizada, acredita-se que posterga. Vai se estender, provavelmente. Vai se estender. Com relação se pode ou não pode fazer os dois concomitantemente, pode. Isso vai depender muito do quê? Primeiro, se você for fazer um acordo coletivo, você tem que prever as duas situações. As classes que vão ter a suspensão do contrato e as classes que vão ter a redução de jornada. Assim como você também pode estipular redução de jornada diferentes dentro da mesma empresa. Então, você tem uma produção que você quer que rode 75%, você tem o administrativo que você quer que rode 50%, você pode também fazer isso. Via acordo coletivo, via acordo individual. Legal. Cara, acho que a gente tem mais 2 minutos. Vamos ficar aqui, ó. Começou o cronômetro aqui, contagem regressiva. Então, assim, mais uma vez, agradecer muito você, seu tempo, seu conhecimento. Você é um cara top, você é um cara... Você sabe aí que tamo junto e a gente gosta demais de trabalhar contigo. O pessoal que participou da live tem um e-book exclusivo para vocês, desse cara aqui, sobre situação contábil e financeira e essas normas aí, essas resoluções federais, estaduais, municipais. Um negócio bem didático e simples para todos entenderem. É só acessar aqui o link que está na própria bio do Instagram do Concept, tá? E um aviso, foi criado no WhatsApp um grupo para as pessoas receberem a agenda, não só do Concept, mas de outros eventos relacionados às áreas, abrangendo aí coluna, ortopedia, neurocirurgia. Então, quem tiver interesse, manda no inbox aqui para a gente poder disponibilizar acesso. Adilson, 15 segundos. Cara, obrigado. A gente poderia ficar mais 1 hora aqui. Espero que você volte num próximo momento aí para tirar mais dúvidas. Tá, joia. Eu que agradeço. Também no material tem todos